Querida alma, hoje uma mensagem chegou até mim de maneira muito intensa. Ela veio embalada por uma energia que mexe com o coração, com as lembranças e com aquele silêncio que, por mais que tentemos ignorar, nunca deixa de ecoar por dentro. O arcanjo Samuel me mostrou imagens tão claras. Imagens suas, envolvidas em um amor que grita por você mesmo quando tudo parece em silêncio. Há alguém que te quer com toda a alma, alguém que tenta esconder, mas o sentimento transborda. Essa pessoa sente algo tão profundo que nem ela consegue entender direito. É como se toda vez que tentasse seguir em frente, fosse puxada de volta por algo invisível, mas poderoso. Ela pode estar ao seu lado agora, ou distante há muito tempo. Pode estar em um relacionamento, ou completamente só. Mas o que os anjos mostram é que o coração dela está preso a você de um jeito que nem ela compreende. E por que então ela não vem até você? Por que esse amor parece amarrado a um silêncio que machuca tanto? A resposta é dura, mas necessária: o medo. Sim, o medo que vem de um passado não curado. Um medo que ela carrega desde experiências antigas, que talvez nem tenham a ver diretamente com você, mas que influenciam cada decisão que ela toma. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez, em algum momento, você tenha olhado nos olhos dela e visto que algo a impedia de mergulhar nesse sentimento com tudo. Era como se ela quisesse vir, mas recuasse. Como se o corpo dela estivesse presente, mas o coração estivesse preso em algo que você não conseguia alcançar. Esse algo é a dor de um passado que ainda pulsa. O arcanjo Samuel revelou que essa pessoa teve uma ferida que ainda sangra. Alguém a fez acreditar que amar é perigoso, que se entregar é arriscado demais, que demonstrar sentimentos é dar poder ao outro para machucar. E com isso, ela construiu muros, fortes, altos, frios. Mas não se engane, por dentro desses muros, o que existe é um coração ardente por você. Um coração que não parou de te chamar nem por um segundo. Você já sentiu, não sentiu? Aquela intuição súbita de que ela pensou em você? Aquele frio na barriga sem motivo? Aquela sensação de que, mesmo distante, há um laço que nunca se rompeu? Isso não é invenção da sua mente. É real. É a alma dela tentando se comunicar com a sua. Porque por mais que o medo tente calar, o amor encontra maneiras de se fazer ouvir. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu libero o passado e aceito viver um amor sem medo. Isso vai ajudar a abrir as portas da cura. Agora vamos adiante. Você precisa saber que essa pessoa não é fria. Ela é assustada, não é indiferente. Ela está ferida. E o amor que sente por você é tão grande, tão verdadeiro, que chega a ser assustador para ela. Porque nunca antes ela sentiu algo assim. Nunca antes alguém tocou tão fundo na alma dela como você tocou. E é por isso que ela se esconde. Porque amar você exige coragem, e ela ainda está tentando encontrá-la. Mas há algo se movendo. O arcanjo Samuel me mostrou que os sentimentos dela estão ganhando força. O silêncio está começando a incomodar mais do que o medo. A distância está começando a doer mais do que o risco de se entregar. E isso é um sinal claro de que a cura está próxima. De que esse medo do passado pode sim ser vencido. Você pode estar se perguntando: e eu? Fico esperando? E a dor que eu senti enquanto ela se afastava de mim? Eu entendo. A dor que você carrega também é real. Você deu tudo. Você esteve presente. Você acreditou nesse amor mesmo quando tudo ao redor dizia para desistir. E por isso, você tem o direito de se proteger. Mas os anjos pedem algo de você agora: empatia. Porque por trás do silêncio dela existe uma alma em conflito. Uma alma que te ama, mas que ainda não sabe como se curar. E talvez, só talvez, você seja a chave dessa cura. Não com cobranças, não com insistência, mas com presença. Com vibração de amor. Com oração, com luz. Arcanjo Samuel também quer que você olhe para dentro, porque às vezes o medo do outro também desperta o nosso. Será que de alguma forma você também carrega um medo antigo que ainda não foi curado? Algo que faz você duvidar se realmente merece ser amada assim, por inteiro? Será que parte de você também não tem receio de se entregar totalmente? Essas perguntas não têm resposta fácil.
Mas elas são necessárias, porque esse reencontro que os anjos mostram não será entre duas pessoas incompletas. Será entre duas almas que se reconhecem, se curam e se escolhem. E sim, querida alma, esse reencontro está próximo, mas ele só poderá acontecer de forma plena se o passado for curado, se os medos forem acolhidos e transformados. Porque o amor que vocês sentem um pelo outro não é pequeno. Ele é daqueles que marcam vidas, que mudam destinos, que desafiam tudo. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Querida alma, o arcanjo Samuel me trouxe uma visão ainda mais clara essa noite. Enquanto eu dormia, fui envolvida por uma energia suave, mas ao mesmo tempo intensa, como se uma alma estivesse clamando socorro no silêncio da madrugada. Era o coração dessa pessoa que te quer com toda a alma, gritando por dentro, tentando romper as barreiras que ela mesma ergueu. A presença dela, mesmo distante, continua vibrando ao seu redor. Ela ainda sente você, ainda sonha com você, e mais do que nunca, ela precisa de você. Mas antes que qualquer reencontro aconteça, há um pedido dos céus, um alerta, vindo diretamente de Samuel. Há um medo que precisa ser curado. E esse medo não é apenas dela. Ele reverbera em você também, porque um laço tão forte quanto o que vocês compartilham não se forma por acaso. Ele nasce de histórias que se cruzam, de feridas que se reconhecem, de almas que já se viram em outras vidas. E nessa vida vocês vieram para curar algo muito maior do que imaginam. Essa pessoa por fora pode até parecer firme, controlada, racional, pode dar sinais de que seguiu adiante. Mas os anjos mostram o oposto. Há dias em que ela para tudo e sente um vazio que não sabe explicar, em que se vê chorando sem motivo, em que qualquer lembrança sua desencadeia uma tempestade emocional, porque o que ela sente por você não cabe nas palavras. É alma, é intensidade, é medo e desejo misturados, em proporções que ela não consegue mais controlar. E o mais comovente de tudo é que ela tenta esconder isso até de si mesma. Ela se ocupa com trabalho, redes sociais, conversas vazias. Mas quando a noite chega, quando o mundo se cala e só sobra ela com ela mesma, o seu nome volta. A sua imagem reaparece. E o coração dela clama, mas não por qualquer amor. Clama por você. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 222 para clamar pela cura e reconexão de almas. Os anjos estão observando esse gesto e ele abrirá portais importantes para esse reencontro. Querida, essa pessoa tem medo de que você já tenha seguido adiante. Ela observa você de longe, mesmo que não pareça. Sabe das suas mudanças, vê suas postagens, ouve comentários sobre você. E tudo isso mexe com ela mais do que você imagina. Ela sente orgulho de ver você se reerguendo, se cuidando, vivendo. Mas ao mesmo tempo, isso a apavora, porque cada passo que você dá rumo à sua felicidade sem ela, é como se ela sentisse que está perdendo a chance de te ter de novo. E o que os anjos revelam é ainda mais profundo. Há uma memória específica do passado dela que aprende. Uma situação onde ela foi rejeitada, abandonada ou enganada. Isso criou uma cicatriz que não sangra mais por fora, mas ainda inflama por dentro. E o que dói é que mesmo você sendo luz, mesmo você sendo diferente de tudo que ela já viveu, essa ferida a faz temer que tudo se repita. É como se ela tivesse aprendido a se proteger demais, a não confiar, a manter o controle a qualquer custo. E é aí que a presença do arcanjo Samuel se faz tão necessária, porque só o amor é capaz de curar esse medo. Só um sentimento verdadeiro, sustentado por paciência, compreensão e coragem, pode dissolver esse padrão antigo que ainda domina o coração dela. Mas agora é hora de pensar em você também. Você tem dado tanto, tem sentido tanto, e às vezes a dúvida te consome. Será que vale a pena esperar? Será que esse amor vai me machucar de novo? Essas perguntas são válidas. Elas vêm de um lugar que busca proteção, que quer se sentir segura. Mas os anjos dizem, observe os sinais, perceba como o universo está te preparando para algo maior. Algo que só se revela para quem tem coragem de continuar, mesmo quando tudo parece confuso.
Essa pessoa sente sua ausência de uma forma brutal, mas o medo que a impede de agir não é sobre você, é sobre ela, e você não está aqui para carregar esse fardo por ela. Mas pode ser um farol, pode ser luz, pode vibrar amor à distância, enquanto cuida de si mesma. Por isso, se essa mensagem ressoou no seu coração, e se você sentir que ela te tocou de maneira especial, você pode apoiar essa luz que está sendo compartilhada. Com carinho e sem obrigação, se puder, clique no botão de apoio e deixe sua contribuição. Esse gesto nos permite continuar trazendo mensagens que curam, iluminam e transformam tantas outras almas como a sua. E mais um pedido dos anjos. Se essa pessoa ainda vive em seu coração, não a rejeite em pensamento. Mesmo nos momentos de raiva, de frustração, de saudade, envie amor, envie luz. Porque, acredite, ela sente, ela capta. E essa energia pode ser exatamente o que falta para que ela encontre a força de que precisa para romper o ciclo de medo e se aproximar. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Os anjos mostram que uma nova chance está sendo construída. Não por mágica, não do nada, mas por um processo profundo de cura que começou quando você decidiu não desistir. Quando você escolheu amar mesmo sem garantias. Isso tem um valor imenso no plano espiritual, mas isso não é tudo. Há algo ainda mais forte por vir. Querida alma, o que vou te revelar agora pode mudar tudo. O arcanjo Samuel me mostrou uma cena que ainda me emociona ao lembrar. Essa pessoa, aquela que te quer com toda a alma, está começando a perder o controle sobre o silêncio. Há dias em que ela se fecha no próprio mundo e, mesmo cercada por pessoas, se sente sozinha. E é nesse vazio que o nome mais forte em sua mente é o seu. Ela tenta se convencer de que o tempo vai apagar o que sente, mas o tempo só tem intensificado. O que era apenas uma saudade tímida, agora virou uma inquietação constante. E por mais que ela tente fugir dessa emoção, os sinais têm se tornado cada vez mais claros, cada vez mais fortes. Os anjos me mostram que ela tem sonhado com você. Não sonhos confusos, mas intensos, cheios de sentimento, com detalhes tão nítidos que, ao acordar, ela sente sua presença como se você estivesse ali. Às vezes, esses sonhos a deixam em lágrimas. Em outras, fazem com que passe o dia inteiro pensativa, revivendo momentos, buscando respostas que só o coração conhece. E não são só os sonhos. Há músicas que começam a tocar no momento exato em que ela pensa em você. Há lugares que ela frequenta e, sem querer, se vê olhando ao redor como se esperasse te ver. Há pessoas que mencionam seu nome e, cada vez que isso acontece, ela sente o coração acelerar. O universo está chamando, está empurrando essa pessoa de volta para a verdade, para você. Mas antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Essa movimentação toda não é apenas coincidência, é resposta. É o reflexo da energia que você ainda mantém viva entre vocês, mesmo sem contato, mesmo sem palavras. Porque quando duas almas têm um laço verdadeiro, elas se comunicam além da matéria. E você, mesmo nas suas dúvidas, tem enviado amor, mesmo sem perceber. O arcanjo Samuel diz que essa pessoa sente. Ela capta quando você pensa nela, quando deseja o bem, quando vibra a esperança. E isso a toca profundamente, porque, em um mundo onde todos estão ocupados demais, o seu amor ainda permanece. E esse amor está sendo a força que a está empurrando para a cura. Mas há algo que ainda trava os passos dela, uma culpa silenciosa. Ela se culpa por não ter te amado direito, por ter te afastado, por ter criado um muro onde você só queria construir um lar. E mesmo que ela não admita isso em voz alta, esse sentimento está corroendo por dentro. Às vezes, ela se pega revendo mensagens antigas, fotos, lembranças. E cada memória é um lembrete do que poderia ter sido. Você já se perguntou por que ela nunca conseguiu se entregar por completo? Os anjos revelam que houve um momento, ainda na juventude, em que essa pessoa foi traída ou abandonada por alguém que dizia amá-la. E isso a quebrou de um jeito que ela nunca conseguiu consertar.
Desde então, ela criou um pacto com ela mesma. Nunca mais sentir tanto. Nunca mais se permitir sofrer daquela forma. E infelizmente você surgiu com tanto amor que ela não soube como lidar. Porque amar você exigia que ela quebrasse esse pacto. Que ela se deixasse sentir de novo. Só que agora ela está diante do limite. O universo está empurrando. Os sinais são fortes demais para serem ignorados. E o que os anjos mostram é que um momento decisivo se aproxima. Um ponto de virada. Um encontro, uma mensagem ou um gesto inesperado que poderá mudar tudo. Querida, você precisa estar preparada. Essa pessoa está ensaiando um movimento. Pode ser sutil. Uma curtida, uma mensagem leve, uma tentativa de puxar conversa. Mas será o início do fim do silêncio. E quando isso acontecer, será como abrir uma represa. Tudo aquilo que foi guardado por tanto tempo virá à tona. Mas aqui vai um aviso importante. Ela virá ainda com medo, ainda carregando inseguranças, e você precisará estar inteira, forte, consciente de quem é. Por quê? Por mais que o amor dela seja verdadeiro, ele não pode te arrastar para o buraco da dúvida. Ele precisa te elevar. E isso só será possível se você estiver pronta para receber sem se perder. Agora, quero te pedir algo especial. Olhe para dentro. Busque uma lembrança boa com essa pessoa. Um momento em que ela te olhou como se fosse o centro do mundo. Um gesto, uma palavra, um abraço. Traga essa memória com carinho. Sinta o que ela representava. E pergunte ao seu coração: ainda há amor? Ainda vale a pena? Se a resposta for sim, os anjos querem que você se fortaleça. Porque a hora está chegando. E quando ela vier, você precisará estar pronta para amar de novo, mas de um jeito novo. Sem pressa, sem pressão, mas com verdade. E se ao fazer esse exercício, você perceber que seu coração já seguiu outro caminho, tudo bem também. Porque esse processo de cura não é apenas para ela, é para você também. Para que, independentemente do que aconteça, você siga em paz. Mas isso ainda não é tudo. O que os anjos estão prestes a mostrar no próximo bloco é revelador. Querida alma, essa pessoa te quer com toda a alma. Mas há uma guerra acontecendo dentro dela. O que os anjos mostram agora é algo que parte o coração. É como se por fora ela sorrisse, fingisse estar bem, mas por dentro estivesse em colapso. Cada passo que ela dá longe de você é como um punhal invisível cravado no próprio peito. Ela tenta viver, tenta ocupar os espaços, tenta seguir em frente. Mas tudo parece cinza quando o seu nome não está envolvido. E o mais surpreendente de tudo é que ela sabe disso. Ela tem consciência de que você é diferente. De que o sentimento que surgiu por você não é igual aos outros. Que essa conexão desafia tudo o que ela acreditava. Mas é justamente isso que a apavora. Porque se entregar a você exige uma coragem que ela ainda está buscando. Uma coragem que foi minada por decepções do passado, por promessas quebradas, por uma dor que ela nunca soube como curar. Ela se pergunta: e se eu me entregar e sofrer de novo? E se eu abrir o coração e ela não estiver mais lá? Esses pensamentos têm sido constantes. Às vezes, a vontade de correr até você é tão grande que ela chega a se levantar da cama com a intenção de te procurar. Mas no instante seguinte, o medo a paralisa. E então ela recua, se cala, e o silêncio volta a dominar. Mas algo mudou recentemente. O arcanjo Samuel me mostrou que há uma movimentação espiritual muito forte acontecendo. Essa pessoa tem recebido sinais e, mesmo sem entender completamente, o coração dela está reagindo. Ela tem sentido uma presença diferente quando pensa em você. Uma mistura de paz e saudade que aperta, mas também aquece. Como se, no fundo, ela soubesse que o tempo da espera está terminando. Esses sinais não são por acaso. São resposta das suas orações, das suas lágrimas, dos seus pensamentos silenciosos pedindo clareza. E Samuel ouviu. Ele está agindo nos bastidores dessa história, tocando o coração dessa pessoa de forma profunda, fazendo com que ela encare o que sente com mais coragem, porque o tempo de fugir está acabando. E ela sabe disso.
Você já reparou que ultimamente tem sentido uma ansiedade sem motivo? Um aperto no peito? Uma sensação de que algo está para acontecer? Isso também é parte do processo. É como se a energia entre vocês estivesse sendo realinhada, como se o universo estivesse criando o cenário ideal para que algo aconteça. Pode ser um reencontro, uma mensagem, um sonho tão forte que te faça acordar com lágrimas nos olhos. O que os anjos mostram é que essa aproximação não será discreta. Ela será intensa, inesperada e verdadeira. Mas há uma coisa importante que você precisa saber agora. Essa pessoa ainda teme não ser suficiente para você. Sim, por mais que ela te ame com todas as forças, por mais que deseje estar ao seu lado, uma parte dela se pergunta se merece esse amor. E isso a corrói por dentro, porque te enxerga como alguém forte, evoluída, com uma luz tão grande que ofusca os medos dela. E é nesse contraste que ela se perde, porque no fundo, ela acha que você merece mais, que talvez o amor dela não seja suficiente. Mas os anjos dizem, ela está enganada. Você não quer perfeição, você quer verdade. Você quer alguém que esteja disposto a crescer ao seu lado, que olhe nos seus olhos e diga, eu tenho medo, mas te escolho mesmo assim. Porque isso é amor. Não a ausência de medo, mas a coragem de seguir apesar dele. E o arcanjo Samuel tem trabalhado para mostrar isso a ela. Em pequenos detalhes, em lembranças, em sensações inexplicáveis. Ele está reativando nela a fé, a esperança, a vontade de tentar. E isso está crescendo a cada dia, a ponto de, muito em breve, ela não conseguir mais conter o que sente. Mas agora você também precisa estar preparada para essa chegada. Essa pessoa virá sim, mas virá ainda quebrada, ainda insegura, e talvez teste você. Talvez venha de mansinho querendo sentir se ainda tem espaço em sua vida. Por isso, os anjos pedem que você fortaleça a sua luz, que cuide do seu coração, que limpe as mágoas antigas para que, quando esse amor bater à sua porta, ele encontre um solo fértil, e não um terreno cheio de espinhos. Essa fase agora é a da preparação. É como se o universo dissesse, ela está voltando, você está pronta para recebê-la? E a sua resposta vai moldar tudo. Os anjos mostram que se você estiver aberta, esse reencontro será transformador. Não será fácil, mas será verdadeiro. E disso nascerá algo tão bonito que compensará cada lágrima, cada noite de dúvida, cada silêncio que doeu demais. Mas isso não é tudo, porque o que vem a seguir, segundo o arcanjo Samuel, é a grande revelação. Algo que pode virar toda essa história de cabeça para baixo. Querida alma, agora o que vou te contar é algo que você precisa ouvir com o coração aberto. O arcanjo Samuel me mostrou a imagem mais forte de todas até agora. Vi essa pessoa, aquela que te quer com toda a alma, parada diante de um espelho. Mas ela não via o próprio reflexo. Ela via você, seus olhos, seu sorriso, sua ausência. E então algo dentro dela desabou. Era como se ela finalmente entendesse. Não posso mais viver sem esse amor, já fui longe demais. E essa consciência, essa epifania, é o que os anjos chamam de chamado final. A partir daqui, ela não conseguirá mais fingir. A verdade grita, o sentimento explode, a alma, enfim, clama por cura. E por você, ela vai te procurar, vai acontecer, mas vai ser diferente do que você talvez tenha imaginado. Não será apenas uma mensagem qualquer, uma ligação fria ou uma aproximação superficial. Será uma entrega, um derramar de emoções acumuladas por tempo demais. Ela vai te contar o que sentiu, o que tentou esconder, o que a impediu de vir antes. E você vai sentir que, finalmente, está diante de alguém que enfrentou os próprios fantasmas para estar com você. Mas por que agora? Por que só agora ela vai agir? Porque o universo apertou o coração dela. Porque tudo ao redor começou a desmoronar. Porque cada tentativa de seguir sem você falhou. E porque o arcanjo Samuel plantou nela uma certeza que é maior que qualquer medo. Você é o amor que ela pediu em silêncio, mesmo quando ainda não sabia que existia. E agora, essa pessoa vai se movimentar. Vai criar coragem. E quando ela
fizer isso, tudo mudará. As máscaras cairão, os muros ruirão, e só restará o que é verdadeiro. Mas há algo que você precisa saber, algo que pode te surpreender. Essa pessoa acha que você também tem medo. Sim, por incrível que pareça, ela acredita que, se te procurar, pode ser rejeitada, que talvez você tenha superado, que não queira mais olhar para trás. Ela não imagina o quanto ainda ocupa espaço no seu coração. Ela não sabe o quanto você ainda sente. Por isso os anjos pedem que, quando ela vier, você respire fundo e escute com a alma. Não se apresse. Não cobre. Não grite com o passado. Apenas escute. Porque essa escuta, essa chance de falar o que ficou preso por tanto tempo, é o primeiro passo da cura. E só depois disso é que vocês poderão, de verdade, começar algo novo, ou entender que o ciclo precisa se encerrar. Mas e se você não quiser mais? E se, ao ouvir tudo, sentir que já não é mais por aí? Tudo bem também. Porque essa conversa não é só para reatar. Ela é, acima de tudo, para libertar. Para liberar os dois da prisão do silêncio. Para trazer clareza, cura, paz. Os anjos me mostram que, para você, essa fase foi como atravessar um deserto. Tantas dúvidas, tanta entrega sem resposta. Tanto silêncio quando tudo o que você queria era um sinal. Mas agora, o ciclo está se fechando. E a nova etapa que começa não será feita de suposições. Será feita de verdades. Essa pessoa vai chorar, vai se emocionar, vai te dizer que tentou te esquecer, mas que você é impossível de ser apagada. Vai falar dos dias em que olhou para o telefone e quase te ligou, das mensagens escritas e nunca enviadas, das músicas que ouviu pensando em você, dos sonhos que a faziam acordar com o peito apertado. E você vai ver em seus olhos que tudo é real, que o que os anjos te mostraram esse tempo todo era verdade, que esse amor, mesmo escondido, sempre foi seu. Mas o que você vai fazer com isso? Essa é a pergunta final que o universo coloca diante de você agora. E não há resposta errada. Há apenas a verdade do seu coração. Se ele disser sim, mesmo que com medo, mesmo que com cautela, então vá. Dê uma nova chance ao amor. Construa diferente, do zero, com base no que vocês aprenderam. Mas se seu coração disser que o tempo dela passou, que hoje você já não sente o mesmo, tudo bem também. Porque então você poderá seguir em paz, com a certeza de que deu tudo de si, que não ficou nada pendente e que agora está livre para amar de novo, de forma leve, inteira, merecida. O mais importante é que essa história não termina com dúvidas, termina com verdade. E o arcanjo Samuel me pede para te dizer: você foi instrumento de cura na vida dela, mesmo sem perceber. Seu amor abriu caminhos, dissolveu bloqueios, quebrou promessas antigas de dor. Você foi luz, você foi farol. E agora chegou a hora de decidir. Você quer continuar iluminando esse caminho ou prefere colocar sua luz em outro lugar? O universo respeitará sua escolha. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: eu aceito o amor que me liberta e me honra. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.